Olá, eu sou o Rodrigo, da Embrapa Arroz e Feijão. Sejam todos bem-vindos. Nós, da Organização da Capacitação de Arroz de Terras Altas para Elevada Tecnologia, vimos levar às senhoras e senhores, agentes agrícolas, o tema Arroz de Terras Altas em Agricultura Familiar, Desafios de Adaptação Tecnológica e uma visão geral do Maranhão. O conteúdo será apresentado pelo nosso colega Carlos Martins Santiago. O Carlos é mestre em Desenvolvimento Regional pela Faculdade Alves Faria, ALFA, em 2011, especialista em Gestão Econômica pela AUNIRJ, em 2003, possui graduação em Administração pela Universidade Católica de Goiás, em 1993, com habilitação em Administração Pública. Tem formação em Técnica Agropecuária. Atualmente é analista de transferência de tecnologia da Embrapa Cocais, atuando diretamente na articulação para o desenvolvimento da agricultura familiar e da cadeia produtiva do arroz no estado do Maranhão. Tem experiência na área de administração, transferência de tecnologia, articulação para negócios, coordenação de cadeias produtivas e implantação de sistemas de produção. Carlos, seja bem-vindo. Por favor, faça a sua apresentação. Obrigado, Rodrigo. Olá, colegas do arroz de todo o Brasil. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar os nossos trabalhos aqui. Eu quero trazer uma perspectiva diferente do âmbito da agricultura familiar para os senhores, porque o Maranhão está muito distante do centro produtivo brasileiro e muita gente ouve falar do Maranhão, mas não sabe como as coisas acontecem aqui, como que é essa pegada, como que está o estádio da agricultura no Maranhão. Então, nós temos a agricultura, como em todo o Brasil, ela está dividida nos grandes produtores, né? Produtores médios, pequenos e agricultores familiares. Nós temos um trabalho muito grande, principalmente com o arroz de terras altas, na agricultura familiar, porque o arroz, ele é uma matriz cultural, alimentar e econômica do agricultor maranhense. Então, a importância social dessa cultura é muito grande aqui no Maranhão. E nós temos que vencer desafios com essa cultura. O que nós estamos fazendo no Maranhão hoje, em termos de inovação, para incluir o arroz no sistema produtivo da agricultura familiar, que é muito dinâmico e tem que ser bem diversificado, porque o agricultor familiar, ele produz para se alimentar e para vender o excedente. Então, a gente tem que ter eficiência produtiva e ter os materiais básicos para ele se alimentar, que são a mandioca, o arroz, o feijão e o milho. O milho vai virar cuscuz e proteína animal, e é com o que ele cria galinha, cria porco, tem as suas criações. Então, essa é uma visão aérea de um CRIAF. Aqui está uma foto mais reveladora, em que a mandioca está aí com seus 85 para 90 dias, e o arroz também nessa fase, no ponto de maturação. Nós colocamos a mandioca em espaçamento de 2 por 2, de 2 metros por 2 entre fileiras duplas e 60 centímetros entre linhas e 60 centímetros entre plantas dentro das fileiras. E nesses 2 metros, como vocês podem observar, vão 4 linhas de arroz aí dentro. É a cultura preferida para o sistema, mas na safrinha a gente ainda entra com feijão calpi e com milho precoce. Então, a gente chama de consórcio rotacionado para inovação na agricultura familiar, que é essa sigla aí. Nessa tecnologia, nós temos muitas áreas aqui no Maranhão, muitas regiões, em que chove 1.800 milímetros, 2.000 milímetros, e as chuvas são distribuídas de dezembro até maio, junho.
Então, nós temos um intervalo de tempo para trabalhar bem essas culturas. Quando a comunidade quer uma produção mais eficiente, assim, no primeiro momento, nós colocamos parcelões, 4 parcelões dessa cultura. Geralmente, essa área demonstrativa é de 1 hectare, e nós colocamos 2.500 metros quadrados de cada uma das culturas: milho, feijão, calpi, arroz e mandioca. A mandioca entra solteira já, e ela vai ser uma mandioca que a gente plantando em dezembro, em julho ela já vai estar dando farinha, já é a primeira poupança do produtor. Lá na frente ele já vai ter colheita julho, agosto, setembro, e as outras vão chegar mais para frente, porque elas vão ser plantadas lá para abril, maio, quando a gente tirar essa primeira leva de culturas. Ok? Então, nesse aspecto de mecanização, a gente conseguiu resolver essa questão da mandioca já com facilidade, porque tem bastante plantadeiras adubadeiras disponíveis, e depois ficou o desafio do arroz entre fileiras, porque a gente não consegue uma máquina, um equipamento que tenha só 2 metros de largura para fazer esse plantio nas entrelinhas. Então, geralmente, esse plantio é feito manual ou com plantadeira adaptada, mas aí é um aspecto do plantio da mandioca. E olha essa condição, depois nós viemos, esse arroz é plantado em linha como se fosse uma plantadeira, plantado com matracas, nós puxamos a linha aí e eles seguem plantando, aí já estamos numa fase avançada, no momento de colheita, logo após aquelas fotografias iniciais. Mas é isso aqui, gente, a roçagem da massa do arroz, da biomassa, para plantar o feijão calpi em cima da palhada. É um manejo de solo interessante, e as produtividades também, vocês vão ver mais para o final, são muito interessantes. Mas a realidade da agricultura familiar do Maranhão, o consórcio é isso aí. Olha aí, vocês conseguem visualizar mandioca, arroz, milho, quiabo, né? Para frente aí, geralmente tem melancia, tem maxixe, e tem muita pindova de babaçu, que é aquele broto do babaçu. Então, gente, isso é uma condição de agricultura de subsistência que não consegue ter produtividade de nada. Até a Conab errava feio com isso aqui. Vocês se lembram que há poucos anos atrás, a Conab divulgava uma área plantada do Maranhão muito grande, muito alta área, e a gente chegou aqui e fomos ajustar junto com eles essa questão, verificar direito, porque numa situação dessa aqui, o cara plantou 1 hectare desse consórcio, tudo misturado. Não tem nada bom aqui. Aí a Conab contava que ele falava que tinha plantado 1 hectare com milho, 1 hectare com arroz, 1 hectare com mandioca, 1 hectare com quiabo, aí contava essa área aqui como 4 hectares, em vez de dividir por 4. Porque aqui tem que dividir essa área por 4 culturas que vão competir entre si e ninguém vai produzir bem. Vocês podem perceber que não tem adubação aí, não tem recurso nenhum, vai ter que capinar na mão, porque não tem um herbicida que funciona numa condição diversa dessa, né? Então, é um herbicida adequado para todas essas culturas. O que é bom para um, vai matar outro, vai... Então, é muito complicado. Outra questão é a falta de informação do produtor. Mesmo quando ele planta separado, como vocês veem um arroz aí, não tem densidade de semeadura, não tem não tem volume de planta por hectare, não dispõe de uma adubação, não faz um herbicida. São essas questões que derrubam a produtividade do arroz no Maranhão, porque a agricultura familiar planta muito arroz no Maranhão, mas é uma condição de muito baixa tecnologia. E a gente está trabalhando no sentido de impactar essas regiões, esses produtores, com alternativas copiadas mesmo do grande produtor, que podem facilmente ser adaptadas a eles e multiplicar por 5 a produtividade com muito menos esforço. Então, olha essa situação aqui. A gente quer evitar também essa agricultura itinerante. Isso aqui é uma falsa fertilidade, né, gente? O produtor, ele roça, encoivara, queima,
e planta em cima. Mas numa situação dessa aí, a primeira chuva, e nós estamos numa região tropical de chuvas torrenciais, a primeira chuva que dá arrasta todo esse potássio, toda essa cinza, todo esse mineral que está aí em cima e vai lá para dentro do rio, para dentro do ribeirão. Na lavoura mesmo não fica nada. Então, essa condição de fertilidade ali é um péssimo manejo de solo, a fertilidade vai ser toda roubada pela chuva e as produtividades são sempre muito baixas. A agricultura familiar precisa mudar de patamar. Essa é uma visão do CRIAF, que foi criado, os parcelões do CRIAF, que foi desenvolvido adaptando as tecnologias como adubação, correção de solo, escolha de área e manejo de praga, manejo de doença que o grande produtor faz. Nos moldes do grande produtor, mas em áreas pequenas, de 1 hectare, de 2 hectares, que o produtor pequeno pode conduzir. Isso é um alívio muito grande para eles, porque só do cara conseguir manejar herbicida, manejar erva daninha e poder plantar todo ano na mesma área, sem ter que desmatar novamente, porque o custo de desmatamento é muito alto para o pequeno produtor, já é uma transformação muito grande. Então, aqui vocês veem o impacto de uma imagem como essa, que fala muito, é similar a uma lavoura de grande produtividade, porque a tecnologia mais interessante que existe para o pequeno produtor, assim como para o grande, é o capricho. Uma área bem caprichada, bem organizadinha, bem feita, ela responde muito e dá muito resultado para o produtor. Então, é isso, gente. O CRIAF é uma estratégia contra a fome. Atualmente, cerca de 3 bilhões de pessoas são afetadas pela deficiência nutricional, principalmente mulheres e crianças em regiões da África, América Central, Caribe e América do Sul. Nós desenvolvemos esse trabalho com alguns produtos, como feijão calpi, milho e as macaxeiras, BRS Jari, BRS Dourada e gema de ovo, que são ricas em carotenoides. Carotenoides são prepulsores da vitamina A. Então, é um alimento muito importante, principalmente para crianças desnutridas. E, além de que a mandioca é uma poupança para o pequeno produtor. Ela fica aqui, a fonte de recurso dele está na terra. No dia que ele precisa de um saco de farinha, 2 sacos de farinha para fazer um dinheiro, ele vem aqui e arranca uma área de mandioca, faz a farinha, leva na feira, vende e apura o dinheiro dele e vai resolver o problema financeiro que ele tinha. Mas toda história tem um começo. É assim que nós fazemos, vocês podem observar pela sombra das pessoas, que o plantio é no sentido leste-oeste para explorar melhor a luz solar e não dar competição lateral entre uma cultura e outra. O milho, por exemplo, não sombrear a mandioca, não sombrear o arroz, não sombrear o vizinho, porque o sol vai passar exatamente em cima dele, né? Então, não vai ter sombra lateral. E nós fazemos esse plantio pontualmente do arroz, depois plantamos a mandioca do lado aí, quando é os parcelões, a gente segue plantando o parcelão. Você vê que a adubadeira, a plantadeira tem 2 tambores, um de adubo, outro de semente, e quando a gente não consegue jogar a adubação recomendada na matraca, porque ela é limitada para derrubar adubo, a gente joga manualmente o adubo que falta, mas não deixa faltando, a gente joga a lanço e completa essa adubação de acordo com a análise de solo para obter o máximo rendimento da cultura. Então fica assim, gente, ó, um mapa geral do CRIAF, SM maiúsculo aí é a mandioca, ela está 60 por 60, depois 2 metros entre elas, vai 3 fileiras de milho aí, com 50 centímetros, feijão também, 3 fileiras, e o arroz, que vai mais 5 fileiras, que o espaçamento é bem menor. Então, é isso aqui, a mandioca é 60 por 60, vamos andando, o arroz fica 15 centímetros quando é plantado na matraca, porque a gente precisa dar um espaço do plantio, e cai 6 a 8 sementes numa cova. A matraca é difícil de dar um controle exato de densidade de semeadura, mas é isso aqui, 30 centímetros entre plantas, vai caber 4, 5 linhas dentro
desse espaço aqui. Às vezes, dependendo da cultivar, a gente põe até mais linhas. É isso aí, a visão geral do CRIAF, e é isso aqui. Essa área aqui, por exemplo, eu coloquei, para vocês terem certeza que é terras altas, eu procuro tirar foto perto do milho, porque aqui no Maranhão tem muito sistema, tem 3 sistemas principais de arroz, que é o terras altas, eu vou falar dos 2 mais na frente, aí as pessoas pensam às vezes que é sequeiro favorecido, porque o arroz está muito limpo, muito bonito, mas não, olha como o milho vai bem, o milho não aguenta água. Isso aqui é uma região que já planta nessa área há 16 anos, e a gente consegue manejar com herbicida essas culturas, uma do lado da outra aí, arroz de terras altas, e atingir produtividade de 5.500 quilos por hectare no arroz, 5.000 quilos no milho. Aqui a dificuldade nossa é porque a altitude nossa é tudo próximo do nível do mar, do meio do Maranhão até o leste. Então, as produtividades, a gente não atinge altíssimas produtividades com o milho, não atinge 9, 10 toneladas, muito difícil de passar de 6.000 quilos por hectare, por causa dessa situação. Aí, quando vai pegando uma altitude já acima de 200 metros, essa realidade vai mudando, vai melhorando, inclusive para o feijão também, e para a soja também, né? Então, tem aquele ambiente de terras altas que a gente viu aqui, e esse aqui é o sistema de sequeiro favorecido, onde nós não temos controle de água, porque a lavoura é irrigada com água da chuva. A chuva cai do céu e irriga a lavoura, e é simples assim. Por que essa água, aqui nesse caso já é mês de maio, e já está mais seco a área, você vê aí que, mas se pisar aí ainda atola. O que acontece, gente? A 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade nesse solo, tem uma camada de argila e silt muito densa, quase impermeável. A água bate, satura o solo e não consegue infiltrar. Então, como chove muito, chove 1.800, 1.900 milímetros, passa 3, 4 meses com lâmina d'água aí. Então, a gente tem uma janela de plantio nesse sistema de sequeiro favorecido que é pequena, é de dezembro, do início de dezembro, aí 5 de dezembro, 1º de dezembro, até 15 de janeiro. Dificilmente, depois de 15 de janeiro, a gente consegue plantar nessas áreas por causa do encharcamento. Mas esse é o sequeiro favorecido. Nessa condição aqui do sequeiro favorecido, as cultivares irrigadas vão bem melhor. Quando a gente coloca tecnologia, elas respondem muito mais do que as nossas cultivares de terras altas. Mais ou menos assim, a gente atinge produtividade desse material aí mesmo. A gente chegou numa produtividade dele de 9.000 quilos. Quando a gente trabalha um material de terras altas do lado, aí chega a 6.000 quilos, sabe? 5.500, nunca chega numa produtividade dessa, nessa condição de sequeiro favorecido. Então, é uma oportunidade maior para os materiais irrigados. Nesse caso aí mesmo, é a BRS Catiana, cultivar de arroz irrigado da Embrapa. E aqui, é a BRS-MA 357, uma cultivar de arroz irrigado, que também vai bem no sequeiro favorecido, e o outro sistema, grande sistema, é o irrigado. Tem um que é muito comum no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, e alguma coisa em Goiás. Nós temos aqui umas regiões de arroz de vazante, em que os pequenos produtores plantam canteiros e fazem transplantio para áreas sensíveis, assim, que a maré, a maré alta represa o rio, e o rio deságua dentro de umas vazantes, ele sobe e termina molhando essas irrigações de arroz, formando lagoas, e os ribeirinhos vão transplantando o arroz ali na beira daquelas lagoas. É um sistema muito interessante, mas é pequeno, pouco representativo, e são poucos produtores que trabalham nesse sistema. E é um ambiente muito sensível, no máximo, a gente leva para esse ambiente cultivares de arroz para serem testadas lá. Então, gente, aqui vocês veem o CRIAF no momento já de colheita daquele parcelão de arroz, e já dá para visualizar aí dentro a mandioca começando a nascer. O plantio da mandioca, essa palhada, essa região é uma região um pouco arenosa, que chove menos, está sujeita
a terra arenosa está sujeita a veranico, então, nesse caso, a gente entrou já direto com mandioca em espaçamento simples em cima da palhada do arroz para deixar a área formada de mandioca. Mas olha como a palhada é toda espalhada para manter a umidade do solo, para proteger o solo até do nascimento de ervas daninhas. E é isso que a gente procura difundir esses conhecimentos para toda a comunidade, e a lavoura é a comunidade inteira participando. Aqui está a segunda adubação nitrogenada no arroz em V8. Vamos tocar para frente. Aqui é aspecto do plantio de mandioca nas nossas áreas. Agora eu queria mostrar para vocês aqui a mandioca nascendo dentro do arroz. Esse casamento aqui é perfeito, gente, por causa do herbicida, sabe? Eu posso usar o clomazone, que é indicado, que é o gamite, é indicado para as duas culturas, então eu entro com ele aqui no arroz de terras altas. O único segredo é esperar o arroz atingir o ponto de agulha, que eu vou mostrar para vocês mais na frente, porque o gamite ele atrapalha a germinação do arroz se a semente não tiver iniciado o processo de germinação. Ela tem que ter lançado iniciado o coleóptilo e a radícula, que isso acontece com 60 a 72 horas. Aí essa aplicação dá perfeita, porque a mandioca vai demorar de 8 a 12 dias para nascer, então com 72 horas está tranquilo. Se a gente tiver atrasado no plantio e tiver nascido plantas remanescentes, podemos até colocar uns 2 litros de glifosato por hectare para matar as plantas que estão vivas, remanescentes aí do preparo de solo, que nasceram depois, pelo atraso do plantio, e junto vai o gamite, que vai segurar as ervas daninhas das duas culturas. E é isso, olha aí, a gente consegue um efeito bom desse herbicida, e a lavoura se desenvolve muito bem. Olha como ela vai avançando. Alguma catação a gente tem que fazer de alguma folha larga, alguma coisa assim, alguma corda de viola, sabe? Mas não é muita coisa em relação ao que o produtor passava. E é isso aqui, essas lavouras, vocês já viram lavoura parecida no ponto de colheita. Essa cultivada da esquerda é a pepita, já está passando do ponto de colheita, e a da direita, mais verde aí, com esteigrinha, a esmeralda, que também já está no ponto de colheita há um bom tempo. Aqui eles atrasam porque chove muito e não tem condição de secar, então eles procuram tirar do campo já bem seco esse arroz. É todo para o consumo mesmo, eles não importam se fica quebrado, se dá inteiro, se não dá, porque é limpo mesmo naquelas máquinas pequenas, regionais, e o consumo é dentro da comunidade. Então é isso, gente, a colheita também, a comunidade inteira participando, e a gente precisa acreditar e seguir em frente, porque os desafios são muito grandes. A colheita é um processo que a gente não consegue mecanizar na agricultura familiar, porque o equipamento é muito caro. E nesse sistema de produção que a gente coloca o consórcio, então, a única alternativa é manual, porque a mandioca inviabiliza a entrada de uma máquina ali. Então, nós precisamos de soluções em todas as dimensões ainda na agricultura familiar. Olha essa condição de armazenamento. Nós temos aqui uma área de arroz sendo colhida aí do lado, logo da frente foi colhida, e vão armazenando. Essa pequena barraca aí tem um forro em cima para não chover direto no produto, né, no arroz, e esse arroz vai ficar aí armazenado, secando, até o mês de agosto. Agora, no mês de agosto, é que eles vêm bater esse arroz já seco e acabar de secar ele para começarem a se alimentar dele, para fazer botar o arroz para girar, levar para limpar. Então, é muito, muito complicado até para secar. Não tem uma quadra de esporte, um terreiro, um pequeno secador que o pequeno produtor possa fazer isso. E são regiões que chovem muito e a chuva vai até muito tarde. E o ciclo do arroz é muito curto, né? 90, aqui ele diminui para 85 dias, 90 dias, esses cultivares nossos. Então, mas
Entrando nessa questão de fertilidade, gente, adubação, uma das coisas que a gente precisa trabalhar aqui no Maranhão, que eu tenho trabalhado muito com agricultor pequeno, ele não tem costume de usar adubação, correção de solo, para corrigir fertilidade, para melhorar a condição das suas plantas. Então, a baixa fertilidade, a baixa produtividade é consequência de baixa fertilidade do solo, mas também da baixa oferta de nutrientes pelo produtor. O cerrado, a deficiência nutricional é um dos fatores mais limitantes à produção agrícola no cerrado brasileiro, principalmente o fósforo. Nosso cerrado o fósforo é muito baixo, né, gente? E então a construção da lavoura, a gente precisa ver ela de forma holística, de forma sistêmica, em que todos os elementos, o ambiente, a cultivar, está tudo concorrendo para que a produção máxima da cultura aconteça ou não, porque naquilo que você falha é como uma tábua desse balde que nós vemos aí. Se você falhou no fósforo, se você falhou no potássio, se você falhou no manejo no zinco, no manejo de praga, no manejo de doença, se você não tem maquinário com a colheita, se você não ajustou o nitrogênio ou o manejo de ervas daninhas, vai vazar tudo, a tua produtividade vai lá para baixo. Então, é essa a ideia central que eu tento mostrar para os produtores. Sobre o manejo de fósforo, gente, o fósforo é um elemento muito importante nessas regiões de cerrado. Praticamente no Brasil inteiro, as nossas regiões são de baixo fósforo, no Brasil central, norte e nordeste, né? Nós temos essa área aqui, eu plantei ela, a mesma cultivar no mesmo dia e deixei essa faixa sem fósforo. Coloquei apenas nitrogênio e potássio, mas foi plantada sem fósforo. No mesmo dia, a mesma cultivar. Olha a diferença aqui, esse material da esquerda está com 50 dias de idade, tudo fechado já a área, e essa outra área sem fósforo não desenvolve, o nanismo está estabelecido, não vai produzir nada. Então, gente, uma das coisas que eu bato na tecla é a questão da adubação de fósforo. Geralmente, as nossas terras, o fósforo é muito baixo, é quase sempre abaixo de 5. Então, nós temos, para alcançar produtividades superiores a 6.000 quilos por hectare, nós temos que trabalhar com 100 a 120 quilos de fósforo por hectare. Senão, nós não atingimos esses patamares. Quando ele está ali de 5 a 10, que é baixo, de 80 a 100 quilos por hectare, e assim de 10,1 a 14, 60 a 80 quilos por hectare. E quando ele está acima de 14, considerado alto, a gente usa de 50 a 60 quilos por hectare. Aí você pergunta, Santiago, mas como é isso? Eu estou com um fósforo alto, 14, acima de 14, você está pedindo para eu colocar 50 quilos de fósforo por hectare ainda. Como é isso? Porque trata-se do direito das gerações futuras. A terra não nos pertence, ela nos foi emprestada pelos nossos descendentes. E nós precisamos cuidar dela, cuidar da fertilidade. O teu patrimônio é a fertilidade da tua terra. Nós precisamos cuidar disso para que as próximas gerações tenham o mesmo direito que nós tivemos de produzir o seu alimento e de ter segurança alimentar, ter condição de tocar a história da humanidade para frente. Não é isso? Então, trata-se de um direito daqueles que ainda não nasceram, daqueles que ainda estão por vir. Olha aquele mesmo ambiente, aquele mesmo local, mesma fotografia, só que agora eu fiz de frente. A área sem fósforo está do lado esquerdo. Vejam aqui, gente, ali, geralmente eu faço uma viagem para essas áreas uma vez por mês. Aqui é um mês depois, mais ou menos, daquela lá, ou 2 meses, eu acho que é 2 meses depois. E olha aqui, esse arroz do lado esquerdo, que foi plantado no mesmo dia, que não tem fósforo nele, ele está do mesmo tamanho praticamente, tá? Não vai sair do chão, se ele produzir vai ser dentro da terra aí.
E olha o outro do lado ali. Já está com um potencial produtivo excelente, esse arroz aí produziu 4.600 quilos por hectare, e o do lado não produziu nada. Então, imagina um pequeno produtor que não tenha uma orientação agronômica, que não tem uma assistência técnica, que não tem uma orientação. Ele chega e planta a lavoura dele e perde por falta de fósforo. Todo o esforço que tinha que ter nessa lavoura, ele fez. Ele só não vai ter esforço de colheita lá no final, porque não vai produzir, não vai adiantar. Mas é muito inglória uma luta dessa. Então, o produtor precisa ter essa orientação, precisa ter uma fonte de recurso, e a mandioca garante isso, porque ela a área dele fica formada com mandioca, e na época de comprar os insumos, ele faz uma farinha e compra o adubo e fertiliza a sua terra. Então, essa é uma das teclas que não é só o pequeno produtor, não. Eu já cheguei em muita lavoura de grande produtor, de baixo fósforo, que está nessa mesma condição aí. Praticamente todas as culturas são muito exigentes em fósforo. Então, isso aqui, ó, em canteiro, está aqui, está parecendo que está com deficiência de água, mas não é. É baixo fósforo mesmo. Sobre o pH, gente, a relação entre pH e disponibilidade de elementos no solo. À medida que a gente aumenta o pH, você vai trabalhando o pH, vai corrigindo o solo, você vai aumentando a disponibilidade de macronutrientes até 7, pH 7, mais ou menos. E os micronutrientes vão caindo, a disponibilidade deles. Então, tem que prestar muita atenção até onde que a gente vai com isso e analisar bem pegar uma amostra de solo bem composta e analisar ela bem para fazer uma recomendação de adubação realmente que satisfaça todos, porque quando a gente mexe em todos os elementos e derruba os micro, aí nós temos que fazer uma adubação mais composta, mais consubstanciada, né? Uma recomendação diferenciada para manter o nível de nutrientes no solo. Então, vamos lá. O nitrogênio, todo mundo sabe da importância dele, né? Nós trabalhamos muito a questão da adubação nitrogenada em áreas de segundo ano em diante, porque ele faz parte da clorofila e das proteínas, é necessário para o processo de fotossíntese. É claro, gente, ele é necessário para o processo de fotossíntese porque ele aumenta a área foliar, ele desenvolve a planta e aumenta a área de fotossíntese dela, ele bota a planta para trabalhar mais para você, aumenta o número de massa e grãos, o número e a massa de grãos é necessário para a realização enzimática, ele é importante para o aumento do sistema radicular e é um elemento assim que nós não podemos abrir mão, porque no manejo de ervas daninhas ele é uma ferramenta muito importante. Eu faço essa aplicação aqui, ó, de 60 a 100 kg de N por hectare no arroz, toda em V3 para V4. E esse arroz, ele V3, V4, gente, eu faço a aplicação do herbicida em V3, V4, que é a hora que está bem interessante para fazer essa aplicação, que as plantas, as ervas daninhas estão com até 3 folhas, e as folhas estreitas estão antes do primeiro perfilho. Eu faço uma adubação de acordo com a recomendação do fabricante, pego tudo e imediatamente eu já jogo a ureia, e essa ureia vai ser utilizada só pelo arroz. O arroz vai pegar essa ureia, vai fechar a linha, e não vai ter reinfestação de erva daninha, porque o arroz vai desenvolver, vai perfilhar e vai sombrear tudo dentro da linha. Então, o potássio, gente, o potássio também é muito interessante, mas nós temos, aqui no Maranhão, a realidade com o potássio é diferenciada. Nós temos muitas áreas no Maranhão que o potássio é bem alto, sabe? Bem acima de 100. Então, quando o potássio dá menos de 25, abaixo de 25, ele é baixo, a gente trabalha com 100 kg de potássio por hectare. Quando ele é de 25 a 50, que é média, 80 kg. Quando ele está acima de 50, eu trabalho com 60 quilos por hectare. Mesmo o potássio estando alto,
Eu ainda trabalho de 50 a 60 quilos por hectare, gente, pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente do fósforo, pelo direito de outras gerações. A fertilidade da terra, nós não podemos deixar ela cair. Ela é uma garantia nossa, porque se chega um ano aí que a gente tem conflito mundial, por exemplo, e dificuldade de vir fertilizante como o potássio, que é importado de Marrocos e outras regiões aí para o Brasil, a oferta desse produto cai, o preço vai lá em cima. E o produtor, ele tendo cuidado da terra dele, reposto o que é exportado pela cultura, ele tem 1 ou 2 anos aí, 2 anos tranquilo para fazer uma safra sem usar esse produto até que as coisas se normalizem e ele consiga comprar novamente e voltar a fertilizar a sua terra. Então, nós temos que pensar na lavoura como na nossa área como um patrimônio que tem que durar para a eternidade. E ele tem que ter sustentabilidade, tem que ter segurança. Nós não podemos andar no limite com fertilidade baixa, dependendo de fazer fertilidade todo ano. A gente mantém fertilidade todo ano, não faz fertilidade todo ano. Olha aqui, uma análise de solo, por exemplo, aqui do Maranhão, nós temos um caso aqui que o fósforo está médio, ele está 10 ali, mas vocês podem observar na carreira do P, em miligrama por decímetro cúbico, que o fósforo é sempre muito baixo. E, em compensação, o K, aparentemente ele parece baixo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, porque tem muita gente que comete esse erro de interpretação da análise de solo, porque aparece, geralmente ela vem em centimol por decímetro cúbico. Então, aqui nós temos 0,40 e 0,26. Vamos fazer essa conversão? Vocês se lembram lá, para interpretar, lá o professor ensinava para a gente essa formulazinha. A gente pega o valor em centimol, naquela primeiro caso lá, que eu circulei em amarelo, que é 0,40 vezes 39, que é a massa molar do potássio, vezes 10, que é da fórmula, igual a 156, conversão para decímetro cúbico, 156 miligramas por decímetro cúbico. Isso é 3 vezes o considerado alto lá, né? 3 vezes 50, que é o valor que tinha lá mais alto. E aquela outra de 26, na hora que a gente faz a conversão, 0,26 vezes 39 vezes 10, dá 101,4 miligramas por decímetro cúbico. Nós fomos para 101. Vamos olhar a análise de solo, aqui a recomendação de novo, ó, acima de 50, 60 quilos. Então, pessoal, se eu uso ali uma adubação, como o meu fósforo estava baixo, eu uso uma adubação, por exemplo, 300 quilos de 4,3016 por hectare, eu já joguei ali na base 48 quilos, né, 16 vezes 3, 48 quilos eu joguei de potássio por hectare. Então, praticamente, eu não preciso mais jogar potássio em cobertura, porque o meu potássio é bem alto, é acima de 100, eu não preciso colocar potássio em cobertura, eu posso investir esse dinheiro do potássio, da cobertura, em fósforo na base, né, para colocar uma adubação de fosforada mais caprichada, ou em nitrogênio, ou em outra coisa, né? Então, a gente precisa... Aqui eu estava falando do herbicida pré-emergente do ponto de agulha, gente. Aqui, primeira imagem aqui, primeira parte da imagem é a semente do jeito que ela chega do sementeiro. Não foi embebida em água, não foi plantada, é o S0. O S1, com condições boas de umidade e a temperatura aqui do Maranhão, ele alcança o S1 em 24 horas. O S2 a gente alcança em 48 horas e o S3, que é o ponto de agulha, a gente alcança em torno de 72 horas. Mas isso aqui a gente tem que cavar o chão para ver. Então, nesse momento, se a gente tem ervas daninhas remanescentes e tem outros problemas na lavoura de mato que ficou resteva, ficou alguma coisa assim do preparo do solo, nós podemos aplicar um pré-emergente, um Goal, por exemplo, o Ronstar ou o Gamit, junto com um herbicida de ação total, como o glifosato, por exemplo, que vai matar essas ervas que estão estabelecidas, que estão fotossintetizando, e vai permitir
que essa lavoura venha no limpo. Por que eu faço em S3, gente? Porque numa lavoura de terras altas, nós temos uma dificuldade o seguinte, de uniformidade de umidade, nós não controlamos água, então às vezes um lugar é mais seco, outro mais alto, uma mancha mais arenosa. Então, eu quero ter, quando eu faço em S3, na média, eu tenho uma certeza que não tem mais nenhuma semente em S0, porque ela vai estar pelo menos em S1 ou S2, a maioria das sementes. E se ela estiver em S1 e S2, o cromazone, que é o gamete, não vai impedir a germinação dessa semente. Então, eu estou passando, assim, esse tipo de segredo, de coisa, de detalhe do manejo, que eu não vou falar para vocês do manejo completo do arroz, mas uns detalhes que são de precisão, que a gente precisa atentar para eles. Olha aqui, então, glifosato, nesse caso ali, eu fui glifosato mais gamite, tinha bastante mato já na área, S3 para S4, eu fiz o pré mais um herbicida de ação total. Como é que a gente sabe? É assim, aí a palma da minha mão, cavando o chão e olhando o que está lá dentro da terra, como é que está. Então, cada 12 horas você vai lá e faz uma amostragem, 2 amostragens, para ver como é que está o desenvolvimento dessas sementes, dessas plântulas, né? Vamos tocar em frente. Gente, e é sempre assim, são ações muito voltadas para o produtor, muito voltadas para mostrar para ele o resultado, para fazer divulgação dessas cultivares da Embrapa, para mostrar a oportunidade para o arroz mais tecnificado, com mais potencial produtivo. A gente faz um esforço muito grande para transferir esse conhecimento, porque a diferença na agricultura do sucesso para o insucesso é muito, muito pequena. Basta errar um pouquinho que o produtor sai da linha e frustra a produtividade dele, frustra a sua lavoura. Ele, com um pouquinho mais de esforço, de investimento, ele consegue chegar em números muito melhores do que o que geralmente consegue. Então, a gente leva a todas as pessoas, a todas as comunidades, esse aqui é um ambiente de agricultura familiar, do MST, um assentamento muito organizado, que planta grande área de lavoura coletiva, e a gente sempre está levando esse conhecimento. Com relação ao herbicida pós-emergente, gente, esse aqui é o grande erro que os produtores geralmente cometem. Esse é o erro, porque eles não acreditam que essa plantinha aqui, de 4 folhas, essas outras pequenininhas de 2, como vocês estão vendo aí, vão crescer, vão superar o arroz e vão tomar conta da lavoura. Então, eles só procuram a gente quando essa planta já perfilhou, quando não tem mais herbicida que pega ela. Aí é um prejuízo muito grande para o produtor, porque ele vai ter que usar superdosagem, vai causar um dano econômico muito grande para ele, o resultado vai ser pouco, porque a competição já existiu, e o impacto ambiental é muito grande. Então, para a gente diminuir o impacto ambiental desses produtos, a gente tem que fazer no momento que é recomendado. E o momento de aplicar é nesse estádio aqui, a 99% dos herbicidas pós-emergentes, é nesse estádio de desenvolvimento da erva daninha. Porque a gente pega ela aqui, pega essas menores e limpa tudo e já faz uma ureia, adubação nitrogenada e o arroz fecha ou o milho fecha e toma conta de tudo e não tem mais espaço para elas nascerem, porque na sombra não é espaço para elas se desenvolver. Então, porque olha aqui, gente, isso aqui é uma guerra perdida. Você olha a situação desse arroz, a situação daquele milho, o feijão é uma planta que se desenvolve mais rápido e toma conta do ambiente. Mas olha esse arroz aqui, que o produtor vai limpar. Não tem condição, é uma guerra perdida. E já passou do ponto para qualquer herbicida aí. Não tem mais o que fazer. Só se fizer uma ação total e plantar de novo o Roundup, não é isso? Então, esse é o momento, essa é a oportunidade. O produtor não pode, ele tem que parar de acreditar que essa planta não vai crescer, porque esse bebezinho vai se tornar um gigante e vai tomar conta da lavoura dele.
E é isso aqui que nós buscamos, uma lavoura limpa e transformada. Melhor tecnologia em agricultura familiar que existe no mundo é o capricho, porque essa condição não pode se perpetuar. Olha essa condição aí de milho muito ruim, arroz muito ruim, mandioca muito ruim, o que está bem aí é só o babaçu, né? Então vamos, mas é isso, gente, a grande ênfase em todo o processo é o aprender fazendo, é mostrando a posição do adubo, a posição do semente e criando multiplicadores por esse Maranhão afora. Nós temos um ambiente do CRIAF, é um ambiente de muita fartura, de muita produção, um ambiente de tulha cheia, onde os produtores são muito felizes, depois que eles conhecem esse sistema, eles mudam a sua... E, embora a gente coloque o feijão na safrinha, a menina dos olhos de ouro deles é mesmo o arroz. Então, estamos aí, como vocês podem ver aqui, ó, tá a mandioca bem do lado do milho, mas ela tá no sol, ela não está sombreada pelo milho, o arroz está ali do lado desenvolvendo, porque o plantio é no sentido leste-oeste para aproveitamento da luz solar. Esse é um dos segredos também. E o consórcio rotacionado é isso, gente, muita fartura no campo, muita tulha cheia, a inovação na forma de diversificação com sustentabilidade na agricultura familiar, incluindo o arroz nosso de terras altas. Então é isso, macaxeira, arroz e feijão com muitas variedades biofortificadas para melhorar a qualidade do alimento desse produtor. Olha essa lavoura, não tem diferença de uma lavoura do Cabeça Branca lá, do Pelissa, do Lúcio, lá no Mato Grosso, não, dos colegas produtores do Valdirão. Tem muito produtor de arroz grande no Mato Grosso que planta arroz, olha aí, quase no momento da colheita, faltando 10 dias para colher, o potencial desse material aí. Então, plantado com matraca em agricultura familiar, parece que foi com a plantadeira de alta precisão. É disso que nós falamos, gente. E é isso, é levar para os produtores, estar sempre articulando para que o produtor consiga produzir mais e melhor, com mais qualidade. Olha, esse ambiente aqui é em Urbano Santos, eu queria que vocês vissem aqui, por baixo dessa barraca, nesse espaço que sobra, vocês conseguem ver o estacionamento do lado direito também. Gente, esse estacionamento aí é só moto, bicicleta, jumento, cavalo, tem até cadeirante, até cadeira de roda. Então, é um ambiente de gente carente que precisa da gente. Você não vê uma Hilux, não vê o carro de 4 rodas que teve aí, é só o da Embrapa e alguns micro-ônibus da prefeitura que veio trazer os produtores das comunidades. Nesse dia parou 2 ônibus de funcionário da prefeitura lá para buscar, de outras regiões lá, para ir buscar os produtores de outras comunidades para virem assistir esse dia de campo e ver o que estava acontecendo. Então, é muito gratificante, é um negócio assim que precisa ser feito, tem um Brasil carente por trás de tudo, que precisa de inovações, e são coisas simples, copiadas do agronegócio mesmo. Sobre as produtividades no CRIAF, o milho dá uma média de 4.990, o arroz média de 3.750, nós já chegamos a 6.500 quilos por hectare, mandioca está em 36 toneladas, o feijão colpi 770 quilos. Para a gente alcançar, é essencial ter uma lavoura panícula por metro quadrado, para ter produtividade alta. E os produtores pequenos, eles não colocam muita planta por hectare. Esse é um problema. Aqui no Maranhão, gente, só sobre a 502, que é a novidade que está aí no mercado em terras altas, nós atingimos 7.000 quilos com ela por hectare, sem cair, sem acamar, sem problema nenhum. Então, é isso. O cultivo evolui para que a área fique toda preenchida com mandioca ou macaxeira. E é isso que a gente tenta trazer para a nossa gente, para os nossos técnicos, para os nossos produtores, é que a cabeça é como paraquedas, só funciona quando se abre. E era isso, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e pela participação, grande abraço a todos os arrozeiros do Brasil.